espero em Deus que eu consiga transmitir para a igreja tudo que o Espírito Santo transmitiu no meu coração. Porque até agora ainda estou com o coração apertado. De tudo que me foi revelado. Louvado seja Deus, glorifica Deus por isso. Vamos lá? Abram a palavra do Senhor em Apocalipse 22, no versículo 7. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, só Tu és santo, Senhor, só Tu és santo. Usa a minha vida, Espírito de Deus, para falar com a Tua igreja. Glória ao Teu nome. Amém. Apocalipse 22, versículo 7 diz assim: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não selles a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. O tempo, igreja? O tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Por enquanto até aqui, meus irmãos. Senhor Deus Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Me coloca à disposição do Teu Espírito, Senhor, para que o Senhor venha falar com a igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Para que o Senhor venha, Senhor, frutificar, Pai, no coração de cada um que aqui está e de cada um que irá ouvir essa ministração de onde estiver, meu Deus. Para que a Sua palavra venha ser expandida, o Seu reino venha crescer e a salvação chegue para mais almas, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém? Vamos sentar, meus irmãos. Vou começar perguntando aqui para os irmãos: quem é que gosta de estar numa casa suja? Quem é que gosta? Quem gosta de estar numa casa suja, né? Uma casa que fica cheirando mal, uma casa que está cheia de poeira, com comida estragada, com moscas rodando, ratos passeando, mosquitos. E se essa casa for sua? Pensar nisso. Se essa casa for minha, cheiro ruim, cheiro de podre, todas essas situações que a gente vê, mas ninguém gosta. A não ser uma pessoa que esteja doente, em depressão, não tem importância, mas o normal mesmo, o correto, ninguém aceitar uma casa suja, imunda, toda poluída, fedida. Ninguém quer essa casa. Todos nós sabemos que nós precisamos sim viver num ambiente que traz paz, um ambiente que traz saúde, porque quem fica no meio da sujeira é propício à doença. Quem fica no meio de insetos e tal, tem vírus, bactérias, tudo isso, a pessoa tende a adoecer. Muitos podem até morrer. Tem leptospirose através da urina de rato. Então são sujeira, imundície física do mundo natural, na qual a gente vê por aí, a gente consegue imaginar também e abomina que cada um recinta num lugar que seja assim.
livre. Todos nós queremos estar num lugar limpo e adequado, né? Agora, e se essa casa for nossa? Uma casa suja. Se essa casa for cada pessoa, o ser humano, ele também precisa ter esse equilíbrio. Como somos, né? Igual Deus, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que somos corpo, alma e espírito, né? Nós também temos que ter este equilíbrio, dizendo assim, livre de impurezas, livre de qualquer situação que deixe a gente infectado, tanto fisicamente, porque a gente pode pegar algo sujo, quanto espiritualmente, as sujeiras e as imundícies que nós às vezes não percebemos. O corpo tem que ter esse equilíbrio, como eu falei, o corpo na alma e no espírito. O corpo, para ele se manter forte e saudável, ele precisa sim de uma alimentação equilibrada, precisa sim, ele precisa de uma rotina até de exercícios, é dito, comprovado, né? Os médicos recomendam muito para que a pessoa, para ser saudável, ela tem que ter um hábito de vida natural e saudável. E bastante água também, porque o nosso organismo necessita de muita água. A nossa alma, ela tem que ter, para ter esse equilíbrio, ela precisa ter as emoções equilibradas, precisa ter os sentimentos, não trazer para dentro de si sentimentos que machuquem, sentimentos que vai prejudicar ou que vai trazer impurezas para dentro de si. E um espírito limpo é um espírito totalmente rendido ao Senhor, totalmente rendido ao Senhor Jesus. Nós sabemos que em todo momento nós somos bombardeados com muitas notícias assustadoras. Quando ligamos a televisão e a gente vê um canal até mesmo sensacionalista de coisas assim absurdas que você vê, que o ser humano é capaz de fazer com o outro, seu próximo, ou com seu animal, com animais, ou com a natureza, ou com o meio ambiente, de todas essas esferas, na qual a gente se assusta. Muitas vezes a gente fala, meu Deus do céu, é incrível. Tem até não é charada, como se fosse uma piadinha de mau gosto, uma piadinha assim, como diz assim, até o diabo se espanta de como que a pessoa pode fazer determinada situação. O ser humano faz, que até o próprio diabo fala, meu Deus, sabe? É de tantos absurdos que a gente somos bombardeados por essas notícias, por coisas que a gente vê, por palavras que nos ferem, tudo isso por imagens de conotações duvidosas que a gente assiste, que a gente presencia, que a gente vê no dia a dia, na nossa rotina, falsas verdades. Tudo isso é incluído no nosso meio. Tudo isso. Nós somos atingidos diretamente em todo o tempo pela maldade humana. Muitos somos humilhados, muitos são agredidos ou fisicamente, ou verbalmente, ou espiritualmente também. Tudo isso é o que nós passamos. E o que vai acontecendo com isso? Tudo isso vai enchendo o nosso espírito, vai enchendo o nosso espírito de uma sujeira, de uma imundície, de sentimentos ruins, de pensamentos perversos até, porque nós precisamos também nos manter limpos. Precisamos sim, como eu disse, da casa, a casa suja. Ninguém quer ficar com uma casa suja, mas às vezes esquece que nós somos o templo do Espírito Santo. E muitas vezes nós estamos sujos por dentro e não percebemos. Não percebemos.
Porque o dia a dia é tão corrido, as coisas que a gente vai fazendo são assim, sabe? Você faz uma coisa, quando você olha para lá, tem aquela, aí você vai para aquela, deixa essa, aí faz para outra. E quando no fim, o seu dia passou, a sua semana passou, o seu mês passou, o ano passou, e você não vai percebendo. Se você não dá uma parada, um break, para ter essa autoanálise, a gente acaba percebendo que até o tempo com Deus falta. Até o tempo precioso com Deus falta. Os momentos que nós estamos reunidos como igreja é um tempo precioso. É um tempo que nos fortalece, nos fortifica e vai nos limpando. Porque a palavra de Deus, ela vai limpando, ela vai abrindo o nosso entendimento. No mundo espiritual, quando a palavra de Deus ela é pregada, não fica só na mesma linha, não fica a mesma coisa. A palavra do Senhor em Isaías fala que ela vai e produz o resultado a qual ela foi enviada. Ela produz esse resultado. Por isso que a gente precisa sempre se analisar. Nós precisamos nos analisar. Em Lucas 16, no versículo 8, diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Vocês podem perceber isso, os filhos das trevas. As pessoas que não têm um comportamento direcionado por Deus, as pessoas que não têm uma direção por livre e espontânea vontade de Deus, ela querer aceitar essa direção de Deus, ela é muito mais prudente. Você pode ver que pessoas de outras religiões fazem o impossível para prestar culto a outros deuses, para poder até mesmo ofertar rios de dinheiro para fazer trabalhos espirituais que na cabeça, na mente que ainda não foi moldada, que ainda não foi renovada em Cristo Jesus, o que acontece é que essas pessoas acham que estão fazendo a coisa certa, porque ainda não teve esse encontro com Jesus. Mas elas fazem o possível e o impossível. Você pode ver que pessoas dão a vida, como por exemplo a gente vê na televisão, existem esses homens bombas lá na Palestina, nesses locais aonde a pessoa dá a vida pela aquilo que ela acredita. Ela dá a vida, ela coloca uma bomba e faz. O que aconteceu no 11 de setembro? Lá nos Estados Unidos, que a gente sabe. Um ataque. Deram a vida por algo maligno. Dão a vida, eles fazem o possível e o impossível para poder fazer aquilo que eles acham como verdade. Enquanto isso, nós, como os filhos da luz, todos aqueles que buscam a verdade do Senhor, são lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm totalmente a fé edificada, enraizada no Senhor Jesus Cristo, esses são os filhos da luz, a noiva de Cristo, o corpo do Senhor, é quem o Senhor Jesus vai vir buscar aqui nessa terra, na segunda vinda dele, na volta dele. Será que nós realmente estamos nos limpando? Será que nós realmente, a igreja do Senhor, ela tem lavado as vestes dela? Será que é isso? Será que é isso que está acontecendo? Eu não digo numa esfera ministerial, eu digo numa esfera universal, o ministério, a igreja. Se nós formos analisar os dias atuais para os dias de Cristo, para os discípulos, pelas pessoas que iam em busca de milagres, pelas pessoas que viam aquilo que o Senhor Jesus fazia,
os milagres, os prodígios, as multiplicações. Será que hoje aconteceria a mesma coisa? Será? É algo para nós, o povo de Deus, se analisar. Todo momento nós precisamos entrar nessa análise. Não importa se a rotina é corrida ou não, mas o nosso pensamento tem que ser edificado, tem que ser renovado. A nossa mente, ela precisa ser renovada. Não é somente a minha, nem de vocês que estão aqui, mas de todos, precisa ter essa mente renovada. Lavar as vestes, não tem a ver com lavar uma blusa, uma calça, uma roupa. Não tem a ver com isso. Lavar as vestes, quando nós falamos, vamos lá em Apocalipse 19 primeiro. Apocalipse 19, no versículo 8. Será que quando Jesus voltar achará fé na terra? Será? Apocalipse 19, versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me falou, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Você nota aqui que eu comecei com Apocalipse 22. E cada palavra que o anjo ia passando para João, quando João estava lá, o apóstolo João, que foi o único apóstolo que não morreu de forma mártir, morreu de velhice, morreu de idade, e teve as revelações do que ainda hão de acontecer. Muitas já aconteceram, mas outras ainda irão estar acontecendo. E nós vemos sinais, prodígios acontecendo todos os dias. Todas as palavras que o anjo falava, João, eu imagino que João ficava tão impactado com tudo que ele ouviu e via, que ele se prostrava diante do anjo. E o anjo frisava: não se prostre para mim, adore somente a Deus. Adore somente a Deus. Quando eu iniciei aqui falando sobre vestir-se de linho finíssimo, atos de justiça, vestes alvas, significa purificação. Vestes alvas, limpas, brancas, purificação, retidão, santidade. E ela só é alcançada mediante a fé em Cristo, mediante o sangue precioso do Senhor Jesus, que foi derramado naquele dia na cruz do Calvário. Esses atos de justiça que a palavra nos ensina, ele mostra a perfeita justiça de Deus, como ela se manifesta em nossas vidas. Essa justiça, ela manifesta em nossas vidas de tantas formas. Do mesmo lado que nós vemos o que eu iniciei, sujeira, imundície, todas essas coisas que nós presenciamos, vemos, ouvimos, através da justiça de Deus, ela é manifestada através de amor, através de retidão. E é tão lindo como Deus, Ele cuida dos seus, que faz com que nós tenhamos, como o Senhor Jesus, um testemunho. No capítulo 19, no versículo 10, quando fala que João se prostrou aos pés para adorar o anjo, e
o anjo falou: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Um pouquinho antes ele fala que nós temos que manter o testemunho de Jesus. Essa é a verdade. Nós devemos nos manter como testemunho o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele sofreu vendo também muitas coisas acontecendo. Ele sentia dor vendo que pessoas estavam humilhando ele. Ele permaneceu em silêncio sobre todas as acusações. Ou seja, ele não deixou que essa sujeira do que falasse dele, do que profetizasse, do que insinuasse, do que acusasse ele, chegasse para dentro da alma e do espírito dele. Ele não deixou. Ele ficou mudo, calado. As pessoas que mais moldam a nossa vida é aquelas que estão do nosso lado. Você pode perceber isso. Tem um estudo que fala do primeiro aos 7 anos, uma criança ela vai aprendendo ali com os pais. Ali os pais vão ensinando ela. Aí essa criança é filha e serva de Deus. E qual que é a orientação, a educação, o ensinamento que essa criança recebe no lar dela? Ela recebe todo o cuidado, amor, dedicação. Recebe palavras de amor, de incentivo. Não escuta palavras torpes em casa, brigas, contendas, confusões. Tudo essas situações para a criança vive. Aí outra criança que vive num outro ambiente, num outro lar, aonde os pais não têm um conhecimento de Cristo, por não querer ou por não conhecer mesmo, a criança é criada diferente. Aí essas duas crianças começam a frequentar o mesmo ambiente, numa escola, ou num parque, ou em qualquer lugar. Como que fica a cabecinha dessas duas crianças? Uma vê a outra achando normal se requebrar até o chão, ou o estilo de roupa de uma criança totalmente inadequada para aquela idade, vestir uma criança, uma menina vulgar, como muito, infelizmente, nós vemos isso muito por aí, infelizmente. Como que fica? Poxa, minha mãe ensinou que isso é feio, mas a minha amiguinha faz. Na casa da minha amiguinha, a minha mãe não deixa eu ir. Mas a minha amiguinha, ela vai na casa de todo mundo, ela fica até tarde, ela faz isso, ela faz aquilo. Esse é o molde. E isso confunde. E não é só criança não, é adulto também. Por incrível que pareça, isso é do ser humano. O ser humano, ele se molda com aquelas pessoas que convivem com você. Se você está ali trabalhando diariamente com pessoas, é mais fácil pessoas corromper você do que você convertê-las. Eu não digo que é impossível, eu falei que é mais fácil. É mais fácil. Por quê? Porque de tanto, se for uma pessoa que não é firmada na palavra do Senhor, se for uma pessoa que não tem raiz, que não lava as suas vestes, que não tem uma renovação de mente com Cristo, se for uma pessoa desse jeito, ela vai totalmente se moldar para o outro lado. Nossa, você é muito careta. Só um bolinho. Vamos ter um happy hour aqui para comemorar que fulano foi promovido. Você não gosta do fulano? Nossa, você é muito chato. E de tanto acontecer, falar, que muitas vezes a pessoa cede. Não tem nada a ver não. Não tem nada a ver.
e acaba indo. Será que o nosso meio, aonde nós, todo mundo sabe da sua rotina, de onde fica, será que a nossa vida estamos sendo esses que somos moldados por pessoas de Deus, pessoas que têm também a veste alva, limpa, ou pessoas que não se importam em agradar a Deus? Quando o Senhor foi mostrando para mim isso hoje, meu coração doeu. Eu falo para vocês, meu coração doeu. Porque nós vemos sim a igreja do Senhor se esmorecendo. A gente vê a igreja se esfriando. Quantas vezes nós temos a oportunidade, e muitas vezes elas são passadas pelos nossos dedos. Quantas vezes? Em Apocalipse aqui, fala, eu venho sem demora, o Senhor Jesus falando. Comecei aqui falando com a igreja, porque o tempo está próximo, o fim está próximo. E o que a igreja escuta? Falta bastante tempo ainda. Não tem problema não. Será que nós estamos lavando as nossas vestes? Ou estamos sendo moldados o mundo? Eu nem ia falar o mundo, mas obrigado, Espírito Santo, do mundo. Será que nós estamos sendo moldados? Hábitos que a gente tem, muitos hábitos que servos de Deus têm, mudam conceitos. Por isso que os nossos hábitos têm que ser firmados e ser conduzidos na direção através do Espírito Santo. Os nossos hábitos dizem que se acostuma quando você tem um hábito, por 30 dias você se acostuma. Tem que fazer 30 dias a mesma coisa para virar um hábito e não virar um peso, não virar algo que te deixa triste. Como emagrecer, por exemplo. No começo é uma tortura. Eu vou passar fome. Ai meu Deus, e agora? Eu não vou aguentar. Eu vou desmaiar. Eu vou ficar com fraqueza. Mas se você for fazendo disso um hábito, mudando a sua alimentação, mudando o seu jeito, até mesmo de pensar, porque a mente da gente é que vai também nos transformando nessa renovação de mente também. Não somente espiritual, mas em tudo. Quando nós estamos mudando os nossos hábitos, o processo ele vai se concluindo. Ele vai se concluindo. É difícil orar de madrugada? É difícil orar de madrugada. Para mim é. Porque quando você está ali no melhor do sono, no quentinho, no gostoso, aí você fala, eu tenho que orar. O seu corpo, a sua carne está ali adormecida, descansando. Você tem que levantar e orar. Mas se você tomar constância disso na sua vida, você muda. De hábito passa por um processo para se concluir a vitória. Depois não vai ser mais pesado, não vai ser mais atribulado você fazer isso. Muitos de nós até não lavamos as nossas vestes porque nós somos dependentes. Hoje em dia nós vemos servos, eu estou falando aqui para a igreja de Cristo, não estou falando para o pessoal do mundo, porque eles não vão entender. Para o mundo, nós somos loucos. A palavra de Deus fala isso mesmo, é loucura para eles. Mas nós, infelizmente, o povo de Deus, ele está dependente. Ou ele depende de pessoas, ele é dependente de determinadas pessoas, ou ele depende de objetos, de coisas, ou ele depende
de situações. Vou colocar exemplo para cada um para ficar mais compreendido. Depende de objeto. Como por exemplo, vamos se dizer, um levita da casa do Senhor, como eu disse, eu estou falando do povo de Deus. Um levita da casa do Senhor. Ele quebrou o microfone dele. Eu não vou porque eu não tenho outro microfone. Eu não tenho como adorar a Deus. Se depender de pessoas. Você foi para a igreja? Eu não fui porque minha amiga falou que ia ir, eu fiquei esperando, ela não veio, eu não fui também. Costumes, rotina. Eu tenho que programar tudinho. Olha, eu tenho que fazer assim, assim, café da manhã, no almoço, no jantar, tal. Se der tempo, se caber na minha rotina, eu consigo ir para a casa do Senhor, eu consigo fazer um evangelismo, eu consigo ir na casa de minha irmã fazer uma visita, eu consigo. Então vai depender se algo sai do seu costume, da sua rotina, você não faz. O povo de Deus dorme e dorme. Nós precisamos ter somente a nossa dependência exclusivamente em Deus. Exclusivamente em Deus. Quando você estiver passando por problemas, Senhor, socorro. Quando você estiver passando por calúnias, humilhação, Senhor, o Senhor está vendo, me ajuda. Me ajuda a não sujar minhas vestes. Me ajuda a não pecar. Me ajuda a não falar nada. Cala minha boca, Espírito Santo. Cada dia, nós temos a oportunidade de mostrar um reflexo de Cristo em nós. Todos os dias nós temos essa oportunidade. Não pense que você acordou hoje, foi porque Deus olhou para você e falou assim: tão bonita minha filha, tão lindo meu filho. Não, você tem que ser testemunho de Cristo aqui nessa terra. Ou seja, nós temos que fazer valer a pena. Precisamos que as pessoas ao redor olhem para nós e vejam o reflexo de Cristo. Testemunho, nós temos que testemunhar. Servos de Cristo, sermos igual a Cristo. A palavra de Deus diz. Ela diz isso para a gente. E quando que a nossa vida começa a ser um testemunho de Cristo? Quando você está andando na rua, até mesmo despreocupado, como já aconteceu, até com o irmão Leandro, vou até citar o nome dele. Só espero que depois ele não me peça direito autoral. Né? O irmão estava no hospital e um homem parou do lado dele e falou: você é um servo do Senhor? Sem ele abrir a boca, sem ele falar nada. Aparência, só aparência física. Você é um servo de Deus? É igualzinho quando nós olhamos alguém andando na rua, e até dá para deduzir, uma pessoa de terno e gravata, ou é pastor, ou é segurança, algo desse jeito, ou é um empresário. Agora, se você vê na rua um jovem com uma bermuda aqui, ó, mostrando a roupa íntima, toda chamizinha, com a camiseta pendurada aqui no ombro, andando na rua assim, cheio de colares, um boné, você pensa que é o quê? É o servo de Deus. É isso que a gente imagina? É o reflexo. Nós transmitimos o reflexo daquilo que somos e de quem nós damos o testemunho. Nós. Você anda pela rua, encontra uma mulher cheia de livros, uma bolsa, e fala: professora.
testemunhando o nome do Senhor. E como a gente sabe também, você está numa rodinha, você está no meio, aí alguém começa a falar algumas piadinhas que não é apropriado, de segundas intenções. Aí alguém chega e fala: não, vamos parar de falar que fulano é de Deus, ele não pode ouvir essas coisas. Você está dando testemunho que você é um servo de Deus. Você está dando. Ou alguém bate lá na sua porta e fala assim: fulano. Aí você chega lá: ô fulano, você pode orar por mim? Eu estou sentindo uma dor aqui, eu estou sentindo uma opressão ali, eu vi algo assim, eu tive a sensação assada, minha filha está doente, meu filho está desempregado, você pode orar comigo? Lavando as nossas vestes, nós precisamos sim lavar as nossas vestes, sermos reconhecidos no mundo espiritual ao Deus que nós servimos. Em 1 João, a carta de 1 João, ela vem falando sobre como limpar as nossas vestes. Ela todinha. Primeira carta de João. E é tão bonito que quando você vai lendo, você vai compreendendo que a palavra vai nos ensinando, vai abrindo um leque na nossa mente, e a gente vai vendo as situações a qual a gente precisa sim ter essa mudança na nossa vida. 1 João no capítulo 2, no versículo 28, como que vou limpar as minhas vestes? João, capítulo 2, versículo 28. Permanecer em Cristo. Como que eu vou limpar as minhas vestes? Filhinhos, agora pois, permanecei nele. Nós limpamos as nossas vestes permanecendo em Cristo. Permanecemos no Senhor. Para quê? Para que quando Ele se manifestar, tenhamos a confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Permanecer em Cristo. E essa carta, quando João ele fala, ele ensina e chama de bem-aventurados. Bem-aventurados, aquela felicidade profunda, significa aquela felicidade profunda e espiritual. É algo muito mais do que feliz. É algo como se fosse assim, uma felicidade tão estrondosa, tão maravilhosa, uma felicidade assim sem tamanho, que Jesus ele chama quando a gente permanece em Cristo. Permanecer em Cristo é ser feliz, é viver feliz, é continuar feliz, mediante batalhas, mediante lutas, mediante ofensas, mediante humilhações, mediante o que a gente vem passando. Rotina, falsidade, lutas do mundo, tudo aquilo que a gente vê por aí. 1 João ele vai falando sobre o pecado, nos limpar do pecado, sobre a nossa comunhão com Deus, a necessidade de mantermos firmes em comunhão com Deus, sobre o perdão. Precisamos perdoar, e é um perdão sincero e verdadeiro. Não adianta você
perdoar, mas quando chegar no dia, o grande dia da volta do Senhor, Ele vai saber se você perdoou ou não. Você pode enganar até você mesmo. Você pode enganar o irmão, até você mesmo. Mas para Deus ninguém engana. Ninguém vai enganar. Eles nos ensinam o perdão, o verdadeiro conhecimento de Deus. Fala sobre o mundo, que o mundo passa. E as suas concupiscências também vão passando. Aquilo que vai prendendo a pessoa dos pecados. Vai passar. Mas a palavra de Jesus, a vida eterna com Cristo não vai, é eterno para sempre. Nos ensina sobre a unção, sobre santidade, sobre os verdadeiros crentes, sobre a fé, intercessões. E eu vou falar para vocês, irmãos, o que mais me entristeceu. Esse alerta, essa mensagem, porque é muito triste ver a igreja de Cristo se esfriando. É muito triste. Mas é a palavra do Senhor se cumprindo. Não vamos, quando a palavra diz que muitos se esfriarão, outras traduções dizem quase todos se esfriarão. Não está dizendo todos, está dizendo quase. Não está dizendo todo geral, está dizendo muitos. Que nós possamos ser essa minoria que não se esfria. Vamos continuar enraizados, vamos continuar lavando as nossas vestes, vamos continuar nos purificando, obedientes à palavra do Senhor, sendo a diferença onde nós estivermos, desde mesmo sendo crianças, jovens, adultos, homem, mulher, somos todos um só corpo. A nossa vida testemunha a Cristo. Então vamos juntos, igreja. Vamos juntos, porque eu creio que na volta do Senhor, porque me fala que muitos lá no céu, a palavra diz que não vamos nos lembrar. Imagina nós no céu, que não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá luto lá no céu. Nós não vamos nos lembrar de algumas coisas aqui nessa terra, até mesmo para a gente não sofrer. Se eu subir, mas se de repente uma pessoa que eu amo muito não for, ter se esfriado, ter regredido na fé, ter se estabilizado ou parado e não for lá, ela vai saber que eu estou lá, porque eu não estarei aqui com ela, mas eu não vou saber, porque eu não vou. Deus, Ele não vai deixar os seus filhos sofrerem, mas que todos nós venhamos estar juntos, venhamos ceiar juntos nas bodas do Cordeiro e estar todos firmes até o grande dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir a nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Quem tem ouvido, ouça.